Olá para todos e para todas. Voltamos ao estudo de Apocalipse. Estamos falando sobre a carta à igreja de Tiatira. Eu, professor Leclerc, e ao meu lado aqui a professora Daniele Gotardo Veloso. Nesse vídeo eu quero falar sobre Jezabel. Talvez nesse vídeo e no próximo também, porque é um assunto intrigante, misterioso e bem interessante. Como é que é o símbolo da Jezabel, Daniele? Olha lá, até o símbolo dela, até o sinal dela é intrigante. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20. Contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Quando nós começamos a estudar Tiatira, nós falamos que a carta tem um tom, um jeito profético, que lembra as cartas, os textos, as palavras do Antigo Testamento. Na Bíblia, os profetas falavam: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. E Tiatira começa dessa forma: assim diz o Filho de Deus. E por que o tom profético é desse jeito? Porque normalmente o profeta está fazendo uma denúncia, está apontando alguma coisa que está errada, algum problema grave que está acontecendo, que é o caso de Tiatira. Tiatira é uma igreja que está caminhando bem, se desenvolvendo na fé, uma comunidade de cristãos que estão firmes, mas algo está acontecendo no meio da comunidade. E Jesus, então, usa um exemplo do Antigo Testamento para explicar o que está acontecendo. Ele fala de Jezabel. Mas quem foi Jezabel? Então, deixa eu te explicar. Jezabel foi uma rainha de Israel. Mas ela não era israelita. Ela era de outra nação. Ela era dos sidônios, de outra civilização. E ela se casou com o rei Acabe. Acabe, filho do Onri. Ela se casou com ele e eles juntos governaram o reino de Israel. Interessante o que a Bíblia vai nos ensinar, porque quando Israel era atacado por inimigos que vinham de fora, ele tinha resistência. Você vai ver vários textos na Bíblia, quando Israel está cercado por inimigos de todos os tipos, o povo de Deus se reúne, enfrenta, luta, combate, resiste, ora, pede a Deus ajuda. Então era difícil vencer Israel de fora para dentro. Então, como é que os inimigos pensavam em derrotar Israel? De dentro para fora. Aconteceu várias vezes. Aconteceu com Balaão, aconteceu com os gibeonitas. Em vários textos da Bíblia, o inimigo tenta se infiltrar. E quando a gente está falando do inimigo, a gente está falando das civilizações, está falando também do diabo, de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Jezabel se torna uma rainha do reino de Israel. E o que ela faz? Primeiro, ela traz toda a sua cultura de idolatria para dentro de Israel. Depois, ela persegue os profetas de Deus, proclamando mentiras. Ela também promove o culto pagão. E o culto pagão, a religião pagã, ela dava vazão à imoralidade sexual, à corrupção, aos sacrifícios. Jezabel também, ela tem um pouco de vaidade, ela é hedonista, ela se acha a melhor, a maior de todas, e ela planta esse sentimento no coração de Acabe. Acabe se torna um péssimo rei, agressivo, violento, egoísta, massacra o povo, oprime as pessoas. Jezabel muda a cultura de Israel de dentro para fora. E qual foi o resultado dessa situação? Israel deixou de ser o povo de Deus, do Criador, do único Deus, e se tornou um povo adorador de Baal. Como é que pode isso, gente?
Eles tinham a lei, eles tinham a presença de Deus, eles tinham a graça de Deus, eles tinham o tabernáculo, eles tinham a arca, eles tinham os símbolos, as histórias, os salmos, Davi, Salomão, Moisés. Como é que pode um povo desse se tornar um povo adorador de Baal? Porque Jezabel corrompeu o povo de Israel de dentro para fora. Então eu quero que você pense nisso. Vamos terminar o vídeo agora. Pense nisso. Se todo ataque do inimigo viesse de fora para dentro, nós conseguiríamos reagir melhor. Enfrentaríamos com mais coragem. Mas às vezes a corrupção, a destruição, a transformação começa de dentro para fora. Jezabel representa isso. A má influência, a péssima liderança, as coisas que ouvimos, que aprendemos, as pessoas que nós seguimos. Jezabel representa tudo isso. Então assista esse vídeo, leia o texto e pense com quem você tem andado, quais são as pessoas que você escuta, quais são os sites onde você navega, quais são os livros que você lê. Porque, às vezes, a mudança, a corrupção, começa de dentro para fora. Mas a palavra de Deus é luz, é luz. Leia o texto, medite sobre isso, e eu e a Daniela esperamos você no próximo vídeo.